diante de tudo isso que já falamos até agora, como pensar, agora sim, uma educação voltada para os direitos humanos, diante de todo esse contexto, de tudo que foi apresentado? Bom, em que pese a polissomia da expressão educação e direitos humanos, ou seja, seus diversos significados, a compreensão que se tem é a que se encontra no Plano Nacional dos Direitos Humanos, que nós não vamos discutir agora, mas que compreende a educação como um processo sistemático e multidimensional que orienta a formação dos sujeitos de direitos, articulando as seguintes dimensões: a apreensão dos conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e a sua relação com os contextos nacional e local. A afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos direitos humanos em todo e qualquer espaço da sociedade. A formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente nos níveis cognitivo, social, ético e político. Desenvolvimento de processos metodológicos participativos de construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados e o fortalecimento de práticas individuais e coletivas que gerem ações e instrumentos em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos humanos, bem como da reparação das violações. Isso tudo que eu acabei de falar me parece remeter ao que o Bernard Charlot, que é um sociólogo francês radicado no Brasil, diz com relação à educação. Para ele, a educação é um triplo processo, um processo de humanização, de socialização e de ingresso em uma cultura. Compreendendo não haver ser humano sem sociedade, sem cultura, e por ser produto da espécie humana, entende-se que qualquer saber humano pode ser legitimamente ensinado. Então, nessa perspectiva da educação em direitos humanos, como diz o Nelson Mandela, é importante lembrarmos que ninguém nasce racista, preconceituoso, machista ou autoritário. Tudo isso é aprendido, diz o Mandela. Se aprendemos tudo isso, podemos aprender o contrário. Daí a importância dos processos ou da educação, e especialmente da educação em direitos humanos. Seguindo, portanto, ainda o pensamento do Carbonari, podemos entender, na perspectiva dos direitos humanos, que educar e educar-se em direitos humanos é humanizar-se e pretender humanizar as pessoas e as relações. Ou seja, educar em direitos humanos é promover a ampliação das condições concretas de vivência da humanidade. Nesse sentido, a educação em direitos humanos, mais do que um evento, ela deve ser e é um processo de formação permanente, de afirmação dos seres humanos como seres em dignidade e direitos e da construção de uma nova cultura dos direitos humanos. Esse é o sentido profundo da educação em direitos humanos. Então, a escola tem pela frente, no que diz respeito à educação em direitos humanos, muito mais do que falarmos, discorrermos sobre o plano nacional de educação em direitos humanos, que está lá, está no site disponível do Ministério dos Direitos Humanos, todos vocês podem ter acesso. Eu acho que o grande propósito aqui hoje é pensarmos nos grandes desafios, e sem dúvida alguma são grandes desafios, que a escola tem pela frente, no que diz respeito à implementação da educação em direitos humanos, né? Então, se a educação em direitos humanos tem como fundamento, primeiro, o reconhecimento da necessidade de uma nova cultura pautada principalmente no respeito ao outro, o que implica necessariamente respeitar as diferenças, sejam elas de que ordem forem, é impossível pensar em sua efetividade sem que se considere alguns aspectos que passo a destacar. Esses, na minha perspectiva, são alguns dos grandes desafios que a escola tem hoje no que diz respeito à implementação da educação em direitos humanos. Então, primeiro desafio é pensar numa perspectiva pedagógica libertadora, emancipatória, como já nos dizia Paulo Freire,
né? Uma pedagogia que leve em conta os princípios da autonomia, da liberdade, a liberdade para decidir por si, objetivos dos projetos, que considere os objetivos do projeto de vida dos alunos, a sua capacidade de criar, de construir conhecimento a partir das suas percepções do mundo. É nisso que eu acredito. Se não for uma pedagogia numa perspectiva libertadora, emancipatória, não dá para pensar em educação e direitos humanos. Um outro desafio, investir no diálogo, superando a contradição entre educador e educando, para que a educação passe realmente a se constituir em prática de liberdade. Um outro grande desafio é o que a professora Vera Kandô nos fala, né? Que é a necessidade de uma mudança de ótica. Ou seja, que tenhamos um olhar que nos leve a refletir a respeito dos próprios valores e comportamentos. Um olhar que deixe de ver as diferenças como problemas e descubra nelas a riqueza da diversidade, valorizando a interculturalidade, que é um conceito bastante interessante que a professora Vera Kandô trabalha e o Boaventura também, de Souza Santos também. Um olhar que rechace a ideia da homogeneização, da padronização dos alunos por meio de práticas pedagógicas institucionalizadas. Para que a escola consiga lidar com as desigualdades e com as diferenças, é necessário abandonar de vez a ideia da homogeneização, a normatividade exacerbada, os rituais burocráticos exagerados, a padronização dos controles exagerados e apostar, aí sim, na riqueza da diversidade de culturas e de ideias. A escola que se abre para as diferenças, podem ter certeza, se abre também para um mundo rico, belo e fecundo. Podem ter certeza. Um outro desafio é trabalhar para desnaturalizar qualquer aspecto que hoje no contexto escolar esteja permeando as relações sociais e que possa estar baseado no preconceito que leva à discriminação. Toda discriminação, mas com toda certeza, vai levar à exclusão. Um outro desafio é adotar estratégias tais como analisar e discutir os currículos e as práticas, como os currículos e as práticas pedagógicas podem servir ou não como instrumento de produção e de reprodução das relações desiguais no âmbito educacional. E aí Bourdieu fala e trata muito bem disso, com certeza vocês sabem. É necessário que se pense desde o projeto político-pedagógico, os conteúdos, a organização dos espaços dentro da escola, a linguagem escrita e falada, a análise criteriosa dos materiais didáticos, no sentido de observar a maneira como esses materiais apresentam e, muitas vezes, representam homens, mulheres, famílias, que tem que se considerar todas as suas formas e configurações diversas. Que pense a formação inicial e continuada de professores e professoras, também nos diversos níveis de ensino, dentre outros. Abrir espaço de diálogo na relação professor-aluno e aluno. Todos nós sabemos que os atos de discriminação ocorrem dentro da escola, não só na relação professor-aluno, mas também na relação aluno. Então é importante que se dialogue sobre isso, que fale, que trate dialogicamente nessas relações. E eu concluo dizendo que na minha percepção, um dos grandes desafios, talvez dos maiores desafios para a comunidade escolar na contemporaneidade, é olhar menos para as dificuldades históricas, que sem dúvida alguma há, e se entender como agente político, agente definidor de políticas públicas e que pode, portanto, intervir na realidade do ambiente escolar e modificá-lo. Como diz a professora Vera Kandô, vocês já perceberam que eu gosto muito da produção dela, os professores e professoras precisam se entender como agentes socioculturais e políticos, capazes de ser mobilizadores de processos pessoais e grupais de natureza cultural e social, construtores de conhecimento, de valores e de práticas. Este talvez seja um dos nossos maiores desafios como professores. Então é isso, eu só trouxe
né, para vocês alguns dos desafios que conseguimos identificar para o propósito desta videoaula, mas temos muitos outros. Agora, a grande questão, eu digo para vocês, quando se pensa em educação e direitos humanos, não há receita, não tem receita pronta. Não saberia dizer para vocês, vão por aqui, façam isso, que vai dar tudo certo, nós vamos construir uma nova cultura, uma cultura de paz, a escola vai atender às diferenças, vai acolher, Sabemos que tem muitas iniciativas nesse sentido, mas os desafios são muito grandes. Então eu termino dizendo que eu acho que o maior desafio de tudo isso, de todos, é buscarmos caminhos para enfrentar todos esses que eu acabei de apresentar e muitos outros que possam surgir. Eu acho que essa é a grande questão, é não desistirmos nunca, é nos entendermos como agentes políticos que somos e lutarmos juntos, sem deixar ninguém de fora, por um mundo mais justo, né, e melhor. Para finalizar mesmo, eu gostaria de deixar, só a título de contribuição, claro, algumas sugestões, né, algumas referências para leituras. E aí eu vou destacar, claro, a professora Vera Candô, como eu já disse, ela tem uma vasta produção, eu sugiro muito as leituras da obra da professora Vera, eu acho que hoje é uma das pessoas, dos profissionais que vêm discutindo, né, brilhantemente a educação em direitos humanos. Aí nós temos a Miriam Abramovay, que tem algumas obras também muito relevantes, né? Uma delas é Revelando Tramas, Descobrindo os Segredos, a Violência e Convivência nas Escolas. Tem outra que é Violência nas Escolas, que eu acho que é de 2012, que é muito interessante também, que trata, né, dessa temática toda. Aí nós temos o Boaventura de Souza Santos, não só a obra que eu referenciei no início, que é Se Deus Fosse um Ativista dos Direitos Humanos, mas ele tem uma outra e muitas outras, como, por exemplo, Por uma Concepção Multicultural dos Direitos Humanos, que é muito interessante. Uma outra referência que eu sugiro para a leitura é a professora Flávia Schilling. Ela trabalha bastante a educação, direitos humanos e as percepções sobre a escola justa, formação de professores, se não me falha a memória, enfim. Ela tem uma obra também bastante interessante que eu acho que vale a pena visitá-la, ok? Então é isso, muito obrigada.